Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A janela de transferências para 2025 mal começou e já agita os bastidores do futebol brasileiro, especialmente no Palmeiras, que pode estar prestes a fazer um movimento ousado para reforçar sua defesa. O nome da vez é o de David Luiz, um dos zagueiros mais conhecidos da história recente do futebol brasileiro. A possibilidade de ver o veterano defensor vestindo a camisa alviverde gerou uma onda de especulações e expectativas entre os torcedores, que têm se mostrado ansiosos por uma grande contratação. Seria esse o movimento que a torcida tanto espera para elevar ainda mais o nível do time de Abel Ferreira? David Luiz, com sua experiência internacional e vasta carreira em clubes de renome como Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, seria uma adição de peso para o Palmeiras. Aos 37 anos, o zagueiro é um dos nomes mais respeitados no futebol mundial, mas a grande dúvida que paira sobre sua transferência para o Brasil envolve a questão física e se ele ainda tem condições de atuar em alto nível no futebol brasileiro, especialmente no exigente campeonato nacional. Contudo, para muitos, a experiência e a liderança de David Luiz poderiam ser exatamente o que o Palmeiras precisa para dar um salto ainda maior na busca por títulos. A negociação em si ainda não está 100% concretizada, mas fontes ligadas ao clube confirmam que há conversas avançadas. A princípio, o Palmeiras tem se mostrado muito interessado em um jogador com a experiência de David Luiz, que poderia ajudar a consolidar ainda mais a defesa alviverde. Além disso, sua passagem pela seleção brasileira e a bagagem adquirida em competições de alto nível, como a Liga dos Campeões da UEFA, seriam valiosas no vestiário do Palmeiras. Para a torcida, ele representaria uma solução imediata e estratégica, além de um grande nome para agregar ao elenco. Por outro lado, algumas questões surgem ao se considerar a chegada de David Luiz ao Palmeiras. Primeiramente, o fator financeiro. O veterano, que já recebeu salários expressivos na Europa, poderia exigir um alto custo para o clube. O Palmeiras teria condições de atender a essa demanda financeira? Além disso, a presença de David Luiz na zaga do Verdão criaria um novo desafio para a comissão técnica, que teria que decidir a melhor forma de acomodá-lo em um setor já bem estruturado. Não se pode negar que a concorrência no mercado da bola está acirrada e clubes rivais não deixariam de observar de perto qualquer movimento do Palmeiras em relação à contratação de David Luiz. A chegada do zagueiro ao futebol brasileiro seria vista com desconfiança por alguns adversários, mas também como um sinal de que o clube paulista não tem medo de investir em nomes de peso. Isso pode aumentar a pressão sobre as outras equipes, que por sua vez também se movimentam para reforçar suas próprias defesas com jogadores renomados. Se o negócio for fechado, David Luiz se juntaria a uma lista de grandes jogadores que passaram pelo Palmeiras nos últimos anos, incluindo estrelas como Gustavo Gomes e Felipe Melo, que também tiveram papéis fundamentais no sistema defensivo da equipe. A chegada de David Luiz poderia significar a continuação de uma era de sucesso para o Verdão, que nos últimos anos tem conquistado títulos importantes, como a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Embora o jogador não tenha as mesmas características físicas de seus primeiros anos de carreira, ele continua a ser um defensor técnico e inteligente, com uma habilidade rara de sair jogando e, ocasionalmente, aparecer no ataque para marcar gols decisivos. Sua experiência acumulada em campeonatos de altíssimo nível certamente seria um trunfo para o Palmeiras, que possui um elenco forte, mas que ainda carece de jogadores com essa bagagem internacional, mas não são apenas as qualidades técnicas e táticas que David Luiz pode trazer ao Palmeiras. O jogador é conhecido também por sua liderança, tanto dentro quanto fora de campo. Seu carisma e experiência seriam valiosos para um elenco jovem, podendo ser um mentor para os jogadores mais novos, como Luan, Kusevich e Renan. A presença de David Luiz poderia ser a peça-chave para tornar o Palmeiras ainda mais coeso, principalmente em momentos decisivos de grandes competições. A possível contratação de David Luiz também pode ter um impacto significativo na torcida alviverde. Os palmeirenses, conhecidos por sua paixão e dedicação ao clube, certamente reagiriam com entusiasmo a essa notícia. As redes sociais já começaram a explodir com especulações, memes e discussões sobre a chegada do zagueiro.
Isso reflete o desejo da torcida de ver seu time se reforçar com grandes nomes e brigar por ainda mais títulos. A pressão sobre a diretoria do Palmeiras para fechar o negócio é grande. O clube sabe que está diante de uma oportunidade única de contar com um zagueiro que não só traria qualidade técnica, mas também visibilidade e reconhecimento internacional. O Palmeiras já se tornou um dos clubes mais respeitados do Brasil, e uma contratação como a de David Luiz pode reforçar ainda mais essa imagem, colocando o clube paulista em um patamar de destaque também fora do país. No entanto, o clube precisa agir rápido, pois outros gigantes do futebol brasileiro também estariam atentos a essa possibilidade. Flamengo, São Paulo e outros clubes do eixo Rio-São Paulo são constantemente citados como possíveis interessados em jogadores de alto nível como David Luiz, e uma disputa pela contratação do zagueiro poderia tornar a negociação ainda mais difícil. Por outro lado, o Palmeiras possui um histórico recente de sucessos no mercado de transferências, o que dá ao torcedor alviverde uma certa confiança de que o clube será capaz de resolver os detalhes e garantir a contratação. A diretoria do clube tem mostrado capacidade de negociar e trazer grandes nomes para o futebol brasileiro, mesmo em meio a adversidades financeiras. O que se espera, neste momento, é que as negociações se encaminhem para um desfecho positivo, com David Luiz reforçando a zaga do Palmeiras. Para o torcedor alviverde, ele seria a peça que faltava para tornar o time ainda mais forte, capaz de brigar por títulos nacionais e internacionais. Para o jogador, a volta ao Brasil seria uma oportunidade de encerrar sua carreira em grande estilo, vestindo a camisa de um dos maiores clubes do país. Por fim, se o Palmeiras realmente fechar a contratação de David Luiz, o futebol brasileiro estará ganhando mais uma estrela de renome mundial, e o Verdão certamente terá mais motivos para sonhar alto na temporada de 2025. A expectativa agora é para que o desfecho desse romance entre David Luiz e Palmeiras seja confirmado e que a história desse grande jogador continue a ser escrita nos gramados do futebol brasileiro. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O Palmeiras tem demonstrado um apetite crescente por reforços de peso, e com isso, uma contratação de David Luiz se alinha perfeitamente aos planos da diretoria. O zagueiro, com vasta experiência em competições internacionais, traria um novo nível de estabilidade defensiva para o time. Sua presença no elenco não só agregaria qualidade no setor defensivo, como também inspiraria uma renovação nas estratégias de jogo do Palmeiras, com um defensor capaz de iniciar a jogada desde a zaga com passes precisos e visão de jogo apurada. Com sua passagem pelo futebol europeu, David Luiz se tornou um jogador altamente adaptável às necessidades de diferentes campeonatos. Sua experiência em ambientes tão competitivos poderia ser utilizada de forma estratégica para moldar a defesa alviverde em uma linha mais sólida e organizada. A expectativa é que ele compartilhe seu vasto conhecimento tático com seus companheiros, fazendo com que o Palmeiras se torne ainda mais robusto na competição pelo título. O grande desafio que o Palmeiras enfrenta nesta negociação é equilibrar o desejo de contratar um jogador de peso com as limitações financeiras do mercado brasileiro. David Luiz, por mais que seja um veterano, continua sendo uma figura altamente valorizada, o que poderia representar um custo significativo para que o negócio se concretize. O Palmeiras precisará encontrar uma maneira de equilibrar esse custo com suas finanças, o que certamente não será uma tarefa fácil, mas também não é algo impossível dado o poder de negociação do clube. Outro ponto importante a ser considerado é o impacto que a chegada de David Luiz teria no grupo de jogadores. Com sua liderança natural, o zagueiro poderia ser o tipo de figura que unifica o elenco em torno de objetivos comuns em momentos de adversidade, como jogos difíceis no Campeonato Brasileiro ou até mesmo em competições internacionais. A experiência de David Luiz seria crucial para manter a calma e o foco, guiando os mais jovens e oferecendo uma perspectiva estratégica valiosa para a comissão técnica. A torcida do Palmeiras, por sua vez, tem demonstrado uma empolgação crescente com a possibilidade de ver David
David Luiz vestindo a camisa alviverde, para o torcedor palmeirense, ele não é apenas uma contratação de peso, mas um símbolo de que o clube está em busca de mais conquistas. O impacto emocional de ver um jogador com a trajetória e o respeito mundial de David Luiz atuando pelo Palmeiras seria gigantesco, elevando a moral do time e reforçando o sentimento de que a equipe pode brigar de igual para igual com os maiores clubes do futebol mundial. Além da sua qualidade técnica, David Luiz também é um jogador conhecido por suas características emocionais e de liderança. Sua personalidade extrovertida e a maneira como se comunica com o público fazem dele uma figura cativante, capaz de conquistar rapidamente o carinho da torcida. Em um clube como o Palmeiras, com uma torcida tão apaixonada, David Luiz teria um papel fundamental tanto dentro quanto fora de campo, ajudando a fomentar uma atmosfera de união e entusiasmo, mas a contratação do zagueiro também traz questões sobre sua adaptação ao futebol brasileiro. Mesmo sendo um jogador de alto nível, o futebol no Brasil exige uma dinâmica diferente da que ele experimentou na Europa, com intensas disputas físicas e um calendário abarrotado de jogos. No entanto, David Luiz já demonstrou ao longo de sua carreira que sabe se adaptar a diferentes estilos de jogo. Sua adaptação ao ritmo do Campeonato Brasileiro, portanto, não deve ser uma grande preocupação para a comissão técnica do Palmeiras. Enquanto isso, os rivais do Palmeiras observam a situação com cautela. A chegada de um nome de peso como David Luiz no mercado nacional certamente aumentaria a pressão sobre as equipes concorrentes, que também buscam reforços para a temporada de 2025. O Palmeiras, ao contratar um jogador com tanta bagagem internacional, demonstraria suas intenções de continuar em sua busca incessante por mais títulos e reconhecimento. A relação entre o Palmeiras e os grandes nomes do futebol mundial tem sido cada vez mais estreita nos últimos anos. O clube tem mostrado sua capacidade de negociar com estrelas do futebol, consolidando sua posição como um dos maiores clubes do Brasil. Isso inclui, além de David Luiz, a possibilidade de outras grandes contratações nos próximos anos, uma vez que o Verdão tem conquistado vitórias importantes que atraem os olhares internacionais para suas ambições. Por fim, embora ainda seja cedo para confirmar que David Luiz será o novo zagueiro do Palmeiras, a simples especulação em torno de sua chegada já movimenta o mercado. A expectativa é que a negociação avance nos próximos dias e que o clube alviverde possa oficializar a contratação em breve. Se isso acontecer, o Palmeiras dará mais um grande passo em sua trajetória de conquistas, mantendo-se como um dos clubes mais fortes e respeitados do futebol brasileiro e mundial. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.